Pode começar. Pronto. André, começa apresentando o Meetup de Campinas e introduzindo. Tá legal. Bom, gente, primeiro, obrigado por entrarem e por terem aceito o convite aí. A gente, o grupo de Campinas, né, chama Healthcare Innovation, ele é um grupo com proposta de reunir pessoas em torno do tema de inovação na área de saúde, né. A ideia surgiu a partir da participação do grupo no grupo de São Paulo, qual o Lourenço já vai comentar, e a gente está no segundo encontro, tentando criar aqui um polo, né, uma comunidade de pessoas que queiram falar sobre ações, ideias para trazer inovação, no geral, na área de saúde, que é uma área muito, muito carente, com muitas oportunidades. Então, a gente está fazendo esse encontro de hoje em parceria também com o Lorenzo. Por favor, comente. Então, boa noite, obrigado a todos. Eu conheço o André, o Robson e o Ademir do Meetup Health 4.0, que a gente tem mensalmente no Cubo. É um projeto que iniciou em novembro do ano passado. Atualmente, a nossa plataforma já está com quase 900 inscritos e a ideia, desde o princípio, foi reunir pessoas afins de discutir inovação em saúde, sempre com foco multidisciplinar, não só da área de saúde, mas pessoas de diversas áreas que tenham interesse em discutir inovação e tecnologias em saúde, porque acreditamos que é assim que as inovações surgem, é assim que as boas ideias vão para frente. Então, nós fazemos esses encontros mensalmente no Cubo, em São Paulo, e decidimos criar um em Campinas para levar esse mesmo propósito para o ecossistema de Campinas. E agora, devido a essa crise de abastecimento, o nosso convidado, o professor Renato Sabatini, que eu já vou apresentar, ele nos ofereceu essa plataforma do Zoom para a gente fazer o encontro online. Então, o nosso primeiro teste é um projeto piloto, que essa é uma ideia nossa também. Então, vocês não reparem, porque a gente está começando hoje, é o nosso projeto piloto esse. Então, vamos começar. A gente hoje conta com o professor Renato Sabatini, que tem uma vasta experiência na área de informática médica. Ele foi o fundador da Sociedade Brasileira de Informática Médica, sempre ligado à academia, mas também ligado ao mercado. E passo a palavra, professor. Antes, só dar um aviso, só de algumas em respeito ao Zoom. A pessoa que não estiver falando, se possível, fechar o microfone para não dar interferência. E quem quiser fazer pergunta, favor colocar mandar uma palavra pergunta no site que o professor vai moderar e vai dar a palavra para a pessoa que quiser perguntar, só para a gente manter uma organização. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ok, obrigado você, Lorenzo. O nosso contato inicial no SARRE, né, foi rendeu frutos. Eu fiquei muito contente de ter descoberto o Health 4.0 e também ainda mais aqui da minha terra, de Campinas, e tenho muito prazer de colaborar com vocês, tá? Como você falou, eu sou um dos pioneiros nessa área. Eu comecei a trabalhar em informática médica, informática em saúde, em 1970, acho que a maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu me formei, e fui professor, assistente doutor lá até 1983. Em 1983, eu fui convidado pelo professor Pinotti, que na época era reitor da Unicamp, a montar o primeiro núcleo interdisciplinar de educação, pesquisa e inovação na área de tecnologia de informação e saúde, que chamava NIB, Núcleo de Informática Biomédica, né? Foi fundado em julho de 1983. Então, nós estamos fazendo aqui praticamente 35 anos da fundação de... E aí eu também entrei como docente da Faculdade de Medicina da Unicamp, Faculdade de Ciências Médicas, e criei também a disciplina curricular de graduação, pós-graduação, residência e especialização
mestrado e doutorado, tudo na área de informática em saúde. Né? Também, como você mencionou, em 1986, nós ajudamos a fundar a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é multiprofissional. Atualmente, ela tem cerca de 1.200 membros, é uma das maiores do mundo, em termos de número de associados. Tem uma série de atividades, do qual eu participei como presidente, vice-presidente, secretário, tudo que você imaginar, eu já fui na sociedade. E ela continua sendo muito ativa, como a gente vai ter a oportunidade de comentar, eventualmente, o que está acontecendo aqui no Brasil. Tá? Eu me aposentei na Unicamp já faz algum tempo e dirijo o meu próprio instituto, o Instituto EduMed, e uma empresa de consultoria, Sabatini Consulting. Né? E toda pessoa que se aposenta e quer continuar a trabalhar vai ser consultor, certo? Bom, a minha área de formação na medicina é neurofisiologia do comportamento, e sempre trabalhei só na área de pesquisa. Eu sou professor convidado, pesquisador convidado do Instituto Max Planck de Psiquiatria, em Munique, onde eu vivi vários anos lá, e depois eu voltei para o Brasil. Tá? Bom, então eu trabalho há bastante tempo, né, nessa área, eu continuo bastante ativo, prestando atenção em tudo que acontece e praticamente me metendo em tudo. Praticamente tudo que tem informática em saúde eu já fiz alguma coisa. Ou já desenvolvi, ou já dei aula, ou desenvolvi, dei aula, inovei, e principalmente em contato com o mercado agora mais, né, depois que eu saí da academia, eu tive um contato muito mais extenso com o ecossistema de inovação e da indústria em geral, que desde o tempo que eu comecei, cresceu muito. Né? Quando eu comecei, acho que devia ter umas 10 pessoas que conheciam informática em saúde no Brasil. A fundação da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde teve 20 pessoas, 20 membros, dos quais 18 eram médicos, uma enfermeira e um era da área de ciências exatas. Então, você vê que a sociedade ela foi criada por iniciativa do pessoal da área médica, mesmo por sentir necessidade naquela época de criar um organismo acadêmico que se inserisse no contexto mundial. Tanto é que na minha gestão de vice-presidente, a gente se associou à Associação Internacional de Informática Médica, IMIA, International Medical Informatics Association, que ela reúne cerca de 60 sociedades de todo o mundo. E em 2015, o Congresso Mundial de Informática em Saúde foi em São Paulo. Não sei se você chegou a participar, Lourenço, ou se vocês chegaram a saber dele. Vai ver que esse negócio de inovação na área de saúde é bem recente. Né? A área acadêmica já nem se considera mais muito inovadora. É pesquisa, ensino, etc. E o ecossistema de startups e médicos que começam a se orientar mais para essa área não clínica, né? É uma coisa realmente muito recente. Tá? Bom, tem muita coisa acontecendo e eu, não, evidentemente, não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou mostrar aqui um slide que eu fiz uma relaçãozinha dos tópicos mais quentes em termos de tendências de organização da área da saúde. Tá? Aqui, vocês estão vendo, né? Deve estar vendo. Opa, desculpe. Entrou um trem. Apareceu. Não, peraí, sumiu, peraí. Eu tenho que voltar de novo. Eu apertei, sem querer, eu apertei. Ah, pronto. Meu Deus. Agora acho que deve estar mostrando, né? Estamos vendo aqui, professor. Tá bom, eu só vou colocar em tela maior para ficar mais legível, tá? Mas já dá para ver, né? Bom, então, essas áreas que eu estou mostrando aqui são praticamente um decálogo, né, das principais áreas. Tem uma área que continua ainda entrando muito em inovação. Parou. Professor, saiu, a tela saiu. Não, eu sei, ele me avisou aqui. Espera aí. Sei lá eu porque parou. Um momentinho só. Pronto. Então, é o prontuário eletrônico.
tá? Padrões de representação da informação e o que a gente chama de interoperabilidade, que é bastante inovador, que é você ter a possibilidade dos prontuários eletrônicos de diferentes instituições um trabalhar com o outro, tá? Conseguir trocar informação. Porque o que acontece hoje em dia, o prontuário de cada pessoa tá isolado em algum hospital, algum consultório, etc. Não existe um prontuário unificado em cima da pessoa biológica, né? Eu, por exemplo, Renato Sabatini, ou você, Carol, ou você, Lourenço, onde está seu prontuário de pacientes, né? Os dados seus de saúde, resultado de exame, prescrições, internações, está fragmentado em tudo quanto lugar, certo? E isso não é bom, né? Uma vez que você tem que ter a informação mais completa do paciente e a mais rápida, a mais atualizada, no ponto certo, na hora que precisa. Então, hoje, um tema extremamente inovador no mundo todo é a questão da interoperabilidade, que ela é baseada em padrões de intercâmbio de informação, evidentemente. Tá? Essa é uma área que eu estou trabalhando bastante agora, e existe uma instituição chamada HL7, que quer dizer Health Level 7, né? Que é nível de saúde 7, que é o nível mais alto de interoperabilidade de redes. Essa organização é mundial, ela está presente em cerca de 40, 50 países. Aqui no Brasil também, eu fui um dos fundadores da HL7, sou atualmente vice-presidente e diretor de educação do Instituto HL7. Então, ele trabalha diretamente com padrões, com interoperabilidade e oferece vários cursos nessa área. Quem quiser se aprofundar nessa área, é uma área inovadora, uma área que tem muito a oferecer em termos de empregabilidade, de desenvolvimento, mas é uma área também bastante extensa. A maior parte da informação em saúde na área clínica gira em torno do prontuário eletrônico, ok, pessoal? Então, é um conhecimento fundamental e praticamente todas as empresas de informática hoje oferecem algum produto relacionado ao prontuário eletrônico que chama Registro Eletrônico de Saúde, né, de maneira mais geral. E aí existe o prontuário eletrônico médico, existe o prontuário eletrônico odontológico, existe o prontuário eletrônico veterinário e assim por diante. Então, o prontuário eletrônico, por concentrar toda a informação clínica sobre o paciente e também demográfica, ela é um dos principais focos hoje e continua crescendo e inovando. Tá? Uma outra área que começou a entrar muito também é essa área que a gente chama de sistemas cognitivos, né? Que está crescendo enormemente. A Artificial Intelligence, AI, M, quer dizer Machine Learning, ou aprendizado de máquina, e DL, que é Deep Learning, ou aprendizado profundo, que são redes neurais complexas. Eu também trabalho nessa área há muito tempo. Eu comecei a desenvolver meus primeiros sistemas de inteligência artificial por volta de 1988, 1990, e também, por essa época, já comecei a desenvolver também sistemas de aprendizado de máquina e redes neurais, com muitas aplicações na área médica. Por exemplo, nós desenvolvemos uma rede neural capaz de prever a mortalidade de um paciente internado na UTI. Então, assim que o paciente entra na UTI, né, quem da área médica sabe, você faz uma avaliação do paciente, registra 21 parâmetros fisiológicos e patológicos e, com base nisso, calcula um score, né, uma nota, que é uma probabilidade daquela pessoa falecer e a óbito durante a internação, independente do que se faça com ela, tá? Que acerta em torno de 75% a 80%. Nós desenvolvemos uma rede neural que acerta 87% a 90%. Portanto, uma tecnologia muito mais sofisticada e mais exata, né, do que a técnica tradicional, que é uma técnica de regressão linear. Uma técnica que usa a linearidade de correlação, enquanto que a rede neural é não linear. Então, esses sistemas cognitivos, eles sofreram assim, um aumento muito grande graças à IBM, né? Vocês devem ter ouvido falar já daquele sistema Watson, né? O Watson não é um sistema, na realidade é uma coleção de ferramentas, cerca de 100 ferramentas, que vão desde processamento de linguagem natural, redes neurais, sistemas baseados em lógica, redes semânticas, etc. Um número muito grande de ferramentas podem ser combinadas na nuvem
para fazer processamento de dados médicos e para apoio à decisão. Então, o Watson, ele, como primeira aplicação médica, ele desenvolveu um sistema para orientar a quimioterapia, né, em oncologia clínica, ou seja, para diversos tipos de câncer, qual que era a evidência mais recente de quimioterapia, radioterapia, combinação delas, etc., para domar aquele câncer, eventualmente com intenção de cura. Então, esse sistema teve um sucesso extraordinário, porque ele é capaz de ler os artigos científicos que são publicados na área e extrair conhecimento desses artigos científicos e armazenar internamente. Então, ele é um sistema baseado em perguntas, ou seja, você pode, de repente, perguntar para ele como é que eu trato o câncer de pulmão de células pequenas, né, small cell lung cancer, ou como é que eu trato a leucemia linfóide aguda do tipo genético tal. Então, isso aqui combina com outros sistemas de apoio à decisão, né? Inclusive agora os famosos chatbots. Eu vou dar uma visão geral, tá? Depois a gente pode discutir o que vocês perguntarem, tá bom? Então, eu vou dar uma visão geral das 10 áreas e aí depois eu vou voltar para o chat e vocês podem fazer perguntas. Ok, Lourenço? Você me ajuda aqui a ordenar, o André também. Bom, outra área que está sendo muito falada, né, que existe já há bastante tempo, eu trabalho nisso desde 1975, né, há 43 anos, que é Big Data Analytics, ou seja, grandes conjuntos de dados que hoje são possíveis pela rede e você fazer análise usando técnicas sofisticadas de análise. Esse Big Data Analytics está exercendo um poder de transformação gigantesco na área de saúde em geral, tanto na área administrativa quanto na área clínica, né? Porque ele vai fornecer a base para o sistema de apoio à decisão, sistemas cognitivos, e o que vem logo em seguida, que chama medicina de precisão e genômica, tá? Medicina genômica ou medicina de precisão. Eu já vou explicar. Então, o Big Data Analytics estão surgindo centenas de startups dedicadas a desenvolver serviços e softwares para fazer esse tipo de coisa nas mais variadas áreas. Tá? Uma delas, muito interessante, chama saúde populacional. Ela permite que você identifique, numa determinada população, você calcule algum score ou alguma forma de calcular o risco que o paciente tem de ficar doente de alguma coisa. Por exemplo, qual é o risco que ele tem de ficar doente de diabetes? Ou o risco econômico, qual que é o risco que ele tem de ele gastar mais de $10 mil em alguma internação futura? Qual é o risco dele ser internado na emergência, se perder? Então, isso é feito usando o Big Data Analytics, né, as ferramentas dessa área, analisando a população que aquele hospital, que aquele plano de saúde atende, e aí derivando scores individuais para fazer uma quantificação individual de cada paciente. Então, existem já vários serviços, startups, etc., que surgiram para prestar esse tipo de serviço, né, para plano de saúde, hospital, etc., tudo usando essa abordagem do método Analytics. O objetivo de todas essas tecnologias, pessoal, pelo menos do ponto de vista médico, é chegar ao que a gente chama de medicina de precisão, também chamada de medicina individualizada, né? Ou medicina personalizada. Porque isso tudo baseado no conhecimento cada vez maior que a gente tem de genômica, ou seja, da constituição genética de cada pessoa. Uma vez que, graças à tecnologia, hoje é possível você sequenciar o genoma de uma pessoa a um custo muito baixo, menos de $1.000. Você pode fazer uma análise genômica de centenas de genes que podem causar doença ou dar uma tendência para aquela pessoa ter um determinado tipo de doença. Tá? Então, inclusive, a resposta daquela pessoa a determinados medicamentos, que é chamado de farmacogenética. Ou seja, na medicina futura, a pessoa vai ter um câncer, por exemplo, você não vai tratar com um medicamento igual para todo mundo. Você vai fazer uma varredura do genoma daquela pessoa, vai ver a quais drogas ela responde melhor, tá? E vai adaptar a terapia de acordo com a resposta individual.
Então, isso é chamado de medicina de precisão. O Barack Obama, ele iniciou um novo projeto com bilhões de dólares no NIH, né, para o National Institute of Health dos Estados Unidos, para avançar a medicina de precisão. E a medicina de precisão depende de tecnologia. Ela não existe sem tecnologia, ou seja, de informação. Você tem que ter o prontuário eletrônico do paciente, inclusive contendo o genoma dele, e você precisa ter bancos de dados gigantescos com o genoma da população. Então, aqui você vai usar todas essas técnicas, prontuário eletrônico, padrões, interoperabilidade, sistemas cognitivos, sistema de apoio de decisão, big data, analytics, genômica, tudo isso vai ser usado, tá? Inclusive a aquisição de dados de imagem, né, que é a área aqui do Lorenzo e do Luiz, que estão nos assistindo. Hoje em dia, você pode usar sistemas cognitivos para fazer processamento de imagens e combinar a imagem com a genômica. Ou seja, você fazer um mapeamento do DNA e do RNA da pessoa ou das proteínas, expressão das proteínas dela em cima da imagem, da tomografia, da ressonância, etc. Tá? Essa é uma área de extrema inovação, ainda é uma área de pesquisa, mas ela vai, certamente, eu não uso essa palavra revolução levemente, tá? Levianamente, mas a área de imagem associada à genômica na medicina diagnóstica, para jovens aí como vocês, é uma área que vai ter uma expansão extraordinária e ela vai revolucionar o diagnóstico médico. Quase tanto quando o raio-x inovou, né, ou mais do que o raio-x inovou na época do Guilherme Röntgen, no final do século XIX. Ok? Então, essas áreas, as 5 primeiras áreas, estão estritamente correlacionadas, porque uma influencia a outra. E hoje, alguém que vai trabalhar em inovação nessa área tem que conhecer tudo isso aí. Tá? De preferência que seja alguém da área de saúde, mas claro que vai trabalhar em equipe com o pessoal da área de ciências exatas, né? Matemática, equipamentos biomédicos, estatística, computação, bioquímica, nanotecnologia, que é uma área que está estreitamente ligada também à medicina de precisão. Ok? Então, essas 5 áreas aqui, elas formam um bloco. O outro bloco, das outras 5, é mais heterogêneo. Tá? Ele tem uma área que está crescendo muito no mundo todo, que é a telemedicina e a telesaúde, a computação móvel e os wearables, os vestíveis, né? Como, por exemplo, os reloginhos que você pode usar, ou monitores que você pode usar junto ao corpo, né? De grau médico, que vão monitorar diversos tipos de parâmetros fisiológicos. Então, aqui, no caso, o vestíveis vai se conectar também com o engajamento do paciente, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas existem vários vestíveis de qualidade médica, né? Grau médico, a gente chama. Por exemplo, você monitorar a pressão arterial ambulatorial, né? O mapa, ou você monitorar o eletrocardiograma, que é o Holter. Então, algumas dessas tecnologias já existem, já são vestíveis, né? Outras, como eletrocefalograma, etc., estão começando a aparecer. E vai haver também chips implantáveis, e aqui entra a nanotecnologia, chips implantáveis que podem caminhar dentro do corpo do indivíduo, mandando dados fisiológicos, bioquímicos, etc., em tempo real. Essa é uma área que também, graças à miniaturização da eletrônica, vai se desenvolver enormemente, né? E ela é sempre acoplada à computação móvel e à telemedicina, uma vez que a telemedicina consiste no envio de dados médicos à distância. Tá? Então, a telemedicina abrange também a teleconsulta, a teleradiologia, a teleoftalmologia, a teledermatologia, a telesaúde em geral. Praticamente todas as especialidades médicas ou de saúde podem ter um tele associado, né? Inclusive a telecirurgia, né? Cirurgias à distância, utilizando robôs e utilizando realidade virtual. Então, aqui nós temos um acoplamento entre telemedicina, computação móvel, vestíveis, simulação, realidade virtual, imagens 3D e 4D, robótica e cirurgia à distância. Tá? A robótica já está presente, inclusive no Brasil, são equipamentos de cirurgia minimamente invasivas,
que são controladas através de braços robóticos, né? Braços de controle remoto. Já está presente em vários hospitais aqui do Brasil, inclusive na Hospitalar agora, não sei se vocês visitaram, tinha lá a empresa que fabrica o Da Vinci, né, que é o robô cirúrgico mais utilizado no mundo, que aqui no Brasil já deve ter uns 5 ou 6, se não mais. Tá? Então, esse bloco de 3 aqui também ele é mais ou menos interrelacionado conceitualmente. Bom, os outros 2 blocos eles são relativos à participação dos pacientes nessa história toda. Tá? Por quê? Porque o paciente sempre foi um elemento esquecido, né, do sistema de informação. Mas hoje a gente sabe que para você conseguir tudo isso, os pacientes têm que começar a participar também do processo de saúde. Então, nós temos o PHR, que é o Personal Health Record, ou seja, você ter, para você e para sua família, um prontuário eletrônico para o seu uso, que você que alimenta. Tá? O Blue Button, que é uma forma de você obter uma cópia do seu prontuário, quando você quiser, o seu prontuário eletrônico, é um padrão americano. E o Open Notes, que é um outro padrão que permite que você escreva no teu prontuário profissional. Ou seja, você passa a contribuir com o seu médico, dando informações através de questionários estruturados ou até notas abertas mesmo, né? Que é outro padrão. Esse Blue Button Open Notes já existe já mais ou menos 8 anos, 8, 9 anos. Aqui no Brasil não chegaram ainda. Tá? E o PHR praticamente não existe no Brasil. Várias empresas tentaram sobreviver nessa área, mas não conseguiram. Então, o engajamento dos pacientes passa por isso, ou seja, quando você tem um vestível, né, o reloginho que vai te medir o número de passos, o seu gasto calórico, a sua frequência cardíaca, a sua glicose, uma série de medidas que a gente chama de quantified self, ou seja, o eu quantificado. Esse movimento quantified self está aberto a inovações de várias naturezas e é uma tendência muito grande. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 30% de todas as pessoas usam algum tipo de vestível de monitoração, principalmente para fitness, né? Principalmente para boa saúde, para emagrecimento, para manutenção da boa forma física, do bem-estar, etc. Bom? E, finalmente, tem uma área que eu estou entrando bastante agora, que é a segurança da informação e blockchain. Mas eu vou interromper agora aqui a tela e vou abrir para que vocês possam começar a fazer perguntas para a gente discutir isso, tá bom? Eu vou ligar aqui o chat. Deixa eu ver, estou vendo aqui. Boa noite. Bom, boa noite para todo mundo, tá? Que eu não tive que falar ainda. Vocês podem fazer pergunta pelo chat escrito, ou se vocês quiserem, podem também pedir a palavra, tá? E aí a gente abre o microfone. Vocês mesmo podem abrir o microfone se quiserem falar. Muito bem. Os organizadores querem começar fazendo alguma pergunta para esquentar o debate aí? Vamos quebrar o gelo, né, Sabatini? Isso. Já temos pergunta também ali do Jacó no chat. Isso. Tá. Quer que eu responda dele primeiro, então? Vai lá, Jacó. Ok. Oi, Jacó, tudo bem? Prazer em vê-lo aí de Rio Preto, tá? Ele está perguntando se, em relação à interoperabilidade, qual o padrão que hoje é mais aceito e qual é o padrão que é e será a tendência. Ótima pergunta, Jacó. Na realidade, não tem um padrão só, tá? Tem um conjunto muito grande de padrões de interoperabilidade, mas o mais conhecido, o mais usado no mundo inteiro, é o padrão o conjunto de padrões chamado HL7. Tá? HL7 quer dizer Health Level 7. Naquele modelo de rede, o sétimo nível, a sétima camada, é a camada da aplicação. Por isso que a gente chama de HL7. Estão me ouvindo bem? Tá, ok. E dentro do HL7, a tendência maior é um padrão, um padrão chamado FIRE. Fazendo joia. Tá. Eu vou escrever aqui, FIRE. FIRE quer dizer Fast, Interoperable,
Health Resources. Vou escrever aqui, para vocês entenderem. A tradução seria recursos rápidos de interoperabilidade em saúde. Tá? Esse é um padrão bastante novo, ele tem menos de 2 anos, e ele te dá o que a gente chama de uma interlíngua. Né? Eu vou te dar um exemplo, Jacó. Por exemplo, vamos supor que tem o hospital da Unimed, que tem o prontuário deles. Tá? E aí o hospital de base tem outro prontuário. E aí o paciente que é atendido no Unimed, ele vai ter que fazer um serviço médico, vai ter que fazer uma operação, por exemplo, no hospital de base. Como é que é feito isso hoje? Não é feito. Tá? Ele nem sequer leva o prontuário dele em papel para o outro hospital, como é o caso dos Estados Unidos ser obrigatório. Então, ele chega de lá, vai ser tudo perguntado tudo de novo, vai ser feita uma anamnese tudo de novo, vai ter que pedir exame tudo de novo, se é que ele tem ainda os exames anteriores, que você vai perder ou não vai perder. Então, é um sistema que é altamente tendencioso a erro, né? Informação incompleta sobre o paciente, etc, etc. Então, aqui, ou eu adoto um prontuário único para os 2 hospitais, que não vai acontecer nunca, ou eu adoto uma forma de comunicar entre eles, certo? Entre mensagens. Então, na hora que o paciente for para o hospital de base, o hospital da Unimed manda um conjunto de informações resumidas ou completas sobre o paciente para aquele outro prontuário. Aquele outro prontuário vai ler essa informação e vai copiar, vai incorporar dentro do prontuário daquele segundo hospital. Entendeu? Então, o FHIR dá um meio de você fazer isso. Ele tem as mensagens, que a gente chama de interoperabilidade funcional, e ele tem as codificações, a CID-10, né, TUS, código da Unimed, etc., etc., que é chamado de interoperabilidade semântica. Então, quando você tem os 2 juntos, você consegue transferir essa informação de um prontuário para o outro automaticamente, tá certo? Pela rede, sem nenhuma intervenção humana. Para isso existe um padrão HL7 chamado CDA, que quer dizer Clinical Document Architecture, ou arquitetura de documento clínico. Tá? Então, o governo está padronizando o CDA brasileiro, que chama-se CDA-BR, e ele vai servir para que os prontuários possam trocar informação entre si. Isso, por exemplo, já é realidade em muitos países, né? Como, por exemplo, no Canadá, onde 90% dos canadenses já têm a sua transferência de dados entre os prontuários das várias províncias transferido através da HL7-CDA. Tá? Então, a tendência é esse FHIR. Tá? Ok. Pergunta do Robson. Esse novo padrão já está sendo usado no Brasil para algum player? Não, Robson. Ainda está em estado experimental. Tá? Tem algumas empresas que têm software que usam o padrão HL7 antigo, antes do FHIR, que chama HL7V2 ou HL7V3. O HL7V3 é XML. Tá? O FHIR pode ser XML ou JSON. Um dos dois. Então, eles estão nesse processo ainda de translação. O que o Instituto HL7 vai fazer é fazer o que a gente chama de conectatona, que é um certame, quer dizer, um concurso onde as empresas comprovam que elas conseguem interoperar. Então, os softwares dele vão interoperar. Agora, no Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, que vai ser de 1 a 4 de outubro em Fortaleza, vai ter um show de interoperabilidade, onde as empresas como a AMD, a Philips, etc., a Agfa, vão chegar lá e vão demonstrar para um paciente fictício, tá, que eles conseguem transmitir dados de imagem, dados de sinal, prontuário clínico, anamnese, resultado de exame de laboratório, etc., de um prontuário para outro. Tá? Eles vão tentar demonstrar isso. Então, quem quiser se informar mais sobre isso, viu, André e Jacó também, vocês poderiam já programar uma visita ao Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, que vai ser, como eu falei, em Fortaleza no início de outubro. Tá? Muito bom. Beleza. Agora o Jacó, o André, por ordem, né? Não precisa nem levantar a mão, né, Lourenço? Porque vem vindo por ordem aqui no texto, né? Se vocês quiserem...
Eu sugiro fazer por voz para a gente ficar mais dinâmico, mas quem quiser fazer por chat, fica à vontade. Não, mas eu leio a pergunta. Se a pessoa não tiver inibida de fazer por voz, eu leio a pergunta para ficar aqui na gravação, tá? Mas se a pessoa quiser aparecer no vídeo, ficar na gravação e com áudio, é só entrar, não tem problema nenhum. André, faça a pergunta por voz. Vou aproveitar então. Okay. Pensando assim, como uma unidade de saúde, né? Qual que é o primeiro passo para digitalizar? O senhor falou logo ali no começo que tem prontuário eletrônico, interoperabilidade. Para essa unidade de saúde, o primeiro passo é ela adotar esse prontuário ou ela tem algum caminho que ela vai ter que seguir? Como que seria aí essa visão? Bom, a digitalização, né, a informatização de uma unidade de saúde, como a clínica, um consultório, um hospital, um UBS, etc., todas elas têm 3 aspectos da digitalização, que é o administrativo financeiro, né? Por exemplo, sistema de informação hospitalar, né? O clínico, que seria o PEP, né? O prontuário eletrônico do paciente, e o operacional, que seria um monte de softwares que informatiza desde a lavanderia até as ambulâncias, etc, etc. Então, você encontra no mercado pacotes completos com essas 3 áreas, operacional, administrativo financeiro e clínico. Mas, geralmente, deve-se iniciar pelo clínico, tá? E eu vou responder por quê. Porque tudo gira em torno do paciente. Mesmo o administrativo financeiro, ele tem razão de existir só em função do paciente, concorda? Então, se você tem a informatização clínica, você deriva as outras informatizações do prontuário. Vou dar um exemplo. O paciente vai lá, é internado, é feita uma cirurgia, ele vai para a UTI, recebe um monte de medicamentos, etc. Isso alguém vai ter que pagar, tá certo? Então, esses serviços que foram prestados, que estão inseridos no prontuário clínico, eles são enviados automaticamente para o sistema de faturamento do convênio, né, que tem um padrão chamado TIS, né, troca de informação em saúde suplementar. E para o SUS também tem outro nome, chama CMD. Então, se você tiver o sistema clínico, ninguém precisa entrar mais nada, concorda? Tudo aquilo que foi feito e que os médicos, as enfermeiras registraram que foi feito, já entra automaticamente no sistema de faturamento. Um hospital que tem isso separado, ele tem um sistema só de faturamento e um sistema clínico, ou não tem um sistema clínico, ele vai ter que ter uma outra captura de dados, ou vai ter que entrar tudo de novo. Vai duplicar esforço enormemente. Quando você não tem o sistema integrado na unidade, que é o que você deve procurar nesse caminho que você perguntou, o sistema totalmente integrado, os vários módulos se comunicando entre si. Tá? Em média, numa internação se registra o nome de um paciente de 20 a 50 vezes, o mesmo nome digitado, você imagina. Quando você tem o sistema integrado, você entra o nome do paciente apenas uma vez, quando ele entra no sistema, depois nunca mais. Então, existe muito mais confiabilidade. Você imagina, por exemplo, um banco, né? Se você não tivesse uma conta no banco, já pensou? Pois é, mas a medicina é assim, você tem milhares de contas em tudo e quanto lugar e ela não usa o mesmo padrão de comunicação nem de representação. Então, tem muito erro, inclusive, dar o medicamento para o paciente errado, imaginou? Então, aqui, o melhor caminho é procurar um software integrado que possa realmente atender todos esses aspectos de uma maneira que não precise fazer uma comunicação manual entre os vários subsistemas. Tá? O Andreev, aproveitando a pergunta, ele disse se as softwares livres podem reduzir os custos de implantações. Sim, existem vários livres. Por exemplo, aqui no Brasil tem um software que é usado em São Paulo, em Campinas e várias outras cidades, tá? Que foi desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e ele não tem prontuário ainda, mas ele tem controle de farmácia, né, de dispensação de farmácia, ele tem o cadastro do paciente, ele tem o agendamento, ele tem o acolhimento da medicina de família, e ele é gratuito, ele é de fonte livre. Em nível internacional, existem vários, inclusive em português, um deles é o EMR, Electronic Medical Record, tá? Que eu uso bastante, e que é totalmente gratuito também, e ele tem todos os aspectos, tanto o administrativo, financeiro,
quanto do prontuário eletrônico, né? Evidentemente, o foco dele é mais no prontuário médico do que no prontuário multiprofissional. Mas ele serve bastante bem para uma pequena clínica, por exemplo. Tá? O governo está desenvolvendo também um sistema para hospitais, tá? Que vai ser gratuito também. Professor, antes de passar para frente, tem um pedido aqui. Se o senhor pode escrever no chat o nome desses aplicativos que o senhor falou. Ah, tá, ok, tá bom. Bom, esse que eu falei é EMR. Acho que é emr.org, você vai achar. Electronic Medical Record, né? E o da Secretaria de Saúde é um conjunto. Também tem o OpenEMR, exatamente. O OpenEMR e o OpenEMS também tem. Tem vários Opens aí. Vocês vão achar, provavelmente, procurando no Google, vocês vão achar um monte de softwares livres, tá? Não é OpenNMS, não. É OpenEMR, tá? OpenEMR.org, ok? Não estou te ouvindo, fala. Perdão, deixa eu falar a pergunta da Ana Paula, que está no chat. Tá. Eu achei ela excelente. Eu estava pensando em te perguntar isso. Quais são os principais entraves políticos e sociais para a digitalização da saúde no Brasil? Entraves políticos e sociais. Eu li. Nós temos 5 horas para falar, não? Capacidade de síntese, professor. Não, porque são tantos que eu não sei nem por onde começar. Quer dizer, eu estou nesse negócio faz décadas, né? E está sempre prometendo que um dia o Brasil vai chegar no nível de um país desenvolvido, totalmente informatizado, mas o Uruguai, o Chile, a Colômbia, e para não falar dos países desenvolvidos, já passaram a perna na gente faz muito tempo, né? Esses obstáculos... Oi, fala. Não, eu ia aproveitar com essa pergunta, linkar qual é a sua visão da implementação do e-saúde no Brasil? Ah, tá bom, ok. Está estreitamente ligado. Obrigado por ter me lembrado. Bom, até recentemente, eu vou dizer recentemente, até 3 anos atrás, não tinha nenhum plano assim, nacional, abrangente, que todo país tem que ter, que a gente chama de Plano Estratégico de E-Saúde, tá? Ou seja, de saúde eletrônica, que é o mais abrangente de todos, porque ele envolve tudo, absolutamente tudo, através da rede. Mas, em 2014, 2013, 2014, o Ministério da Saúde reuniu um grupo de consultores, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde e outros, para elaborar um plano estratégico, né? Eu fui uma das pessoas que participou disso, e a gente estudou os vários planos de saúde existentes no mundo e chegou à conclusão que o do Canadá era o melhor para nós, o mais parecido com o nosso sistema, né? Então, nós levamos o pessoal do DataSUS, né, que é a empresa de dados do governo, o pessoal do Ministério da Saúde, etc. Foi montada uma comissão, que existe até hoje, né, uma comissão de informática e informatização do SUS, que começou a se reunir. Então, em 2013, exatamente nesse ano, o SUS resolveu publicar padrões que permitissem ancorar esse projeto de saúde, que é o primeiro passo. No projeto nacional, você tem que ter padrões impostos pelo governo. Porque aqui no Brasil, se o governo der uma canetada, né, ninguém faz nada, certo? Então, foi emitida 2011, uma portaria 2073 de 2011, ela foi publicada com cerca de 12 padrões, tá, de interoperabilidade, que seriam paulatinamente obrigatórios, tanto para o setor de saúde privada quanto para o setor público, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, etc. Ok? Então, essa portaria foi publicada e, inteligentemente, o governo não resolveu forçar todas de uma vez, porque senão ia espanar. Inclusive, tinha alguns padrões, como o SNOMED-CT. O SNOMED-CT é um padrão que vai substituir o CID e todos os outros, tá? Porque ele tem cerca de 1 milhão de termos médicos e de saúde.
Então, ele foi adotado como padrão já pelo governo brasileiro, mas ele nem sequer foi traduzido ainda. Foi só agora, em março, que o governo pagou os $500 mil, $500 mil, para o consórcio internacional, o Brasilmed CT passasse a poder ser usado por todo mundo aqui no Brasil. Então, está começando a ser traduzido, vai demorar uns 2 anos até traduzir. Enfim, mas desses 12 padrões, já uns 8 já foram adotados, tá? Alguns deles obrigatoriamente. Por exemplo, a identificação do paciente, que é o CNS, né? O Cartão Nacional de Saúde, ele é obrigatório. Todo mundo, inclusive os planos de saúde, tem que usar. O consultório individual tem que usar, é obrigado a usar. É a única identificação nacional na área de saúde e todo brasileiro tem um CNS. Se vocês acham que não tem, vocês têm. Tá? Vou procurar que vocês acham. Todo mundo tem um CNS, que é acoplado ao seu CPF, inclusive se você é adulto. Então, os obstáculos que haviam, que eram inicialmente dinheiro, tá? Não havia orçamento para fazer um plano nacional de saúde. Segundo, não havia um modelo. Terceiro, não havia uma obrigatoriedade legal. Tá? Então, tudo isso começou a convergir e já mais ou menos há uns 2 anos que o governo brasileiro vem trabalhando numa série de adoção de padrões e desenvolvimento de um plano estratégico nacional que vai demorar 10 anos para ser implementado. Tá? O primeiro deles, que foi agora esse ano, é a informatização das UBSs. O governo quer informatizar 45 mil UBSs para atenção primária em todo o Brasil. Então, eles desenvolveram um software chamado AB-ESUS, né, Ação Básica ESUS. Ele é um projeto de interoperabilidade obrigatório, que todos os municípios têm que ter, para eles acoplarem os postos de saúde, as UPAs, né, todo o sistema deles acoplarem segundo um modelo comum. Esse modelo se chama CMD, Conteúdo Mínimo de Dados de Saúde. Ele já foi publicado em portaria e seu uso também é obrigatório, assim como a identificação do paciente. Então, o CMD ele substitui uma série de formulários que usava dentro do SUS, que eram 10 ou 15 formulários, ele foi substituído pelo CMD. E o CMD, eventualmente, vai ser usado também para a saúde suplementar. Tá? A saúde suplementar está andando meio em paralelo, tá? Com a saúde pública. Eventualmente, eles vão convergir. Mas eu diria assim, respondendo à pergunta original, que esses obstáculos ainda existem, eles são basicamente de natureza política, porque mudou o ministro agora, né? Será que o ministro novo vai continuar dando dinheiro? Será que ele vai continuar apoiando a equipe? Será que a equipe vai ter continuidade? E são perguntas que a gente não sabe responder perante o caos que o governo brasileiro normalmente é. Né? Eu já vi muita coisa entusiasmante ser feita nos últimos 30 anos e depois abandonada. Tá? Por enquanto, essa continua e a gente espera que os obstáculos financeiros, políticos e técnicos vão ser suplantados, mas pelo menos está andando no bom caminho. Agora, recentemente, levamos uma paulada porque o Tribunal de Contas da União cancelou o projeto de informatização das UBSs por um erro de licitação. Né? Dentro de 15 dias, mais ou menos, eles dizem que vão restabelecer novamente. Mas esse projeto, que é o maior do mundo, né? O maior do mundo, informatização maior do mundo, 47.500 UBS em quase 4 mil municípios. Né? Mais de 4 mil municípios. Então, esse projeto é extremamente importante. Depois vem a informatização dos outros níveis, o nível secundário, o nível terciário, o nível quaternário, o nível acadêmico, todo mundo dentro de um projeto integrado de saúde. Esse projeto está escrito, é um documento livremente disponível que vocês podem ler. Tá? Professor, deixa eu aproveitar a pergunta do Tiago, que acho que ainda é a respeito desse tema, né? Se no ESUS se está prevendo o compartilhamento de imagens dos exames. Sim. Bom, já existe, quem é radiologista, como é o caso do Lorenzo e do Luiz, estão aqui, né? Não tem mais alguém. Já existe um padrão internacional de compartilhamento de imagens, que é o DICOM. Né? Escreve DICOM, D-I-C-O-M, quer dizer
Digital Imaging Communication Medicine. Todos os equipamentos que geram imagem, eles são capazes de gerar imagens nesse padrão DICOM. E o HL7 tem um envelope para isso, para mandar essa imagem para lá e para cá. Então, por exemplo, o médico pode solicitar um exame, tá? Hoje ele pode solicitar eletronicamente esse exame. O paciente vai em qualquer clínica de imagens que o convênio dele atende, e aí ele já pode ver o pedido de exame lá. Aí ele faz o exame, essa imagem e o laudo são envelopados numa mensagem HL7, mandados de volta para o hospital ou para o médico e são visualizados dentro do prontuário daquele paciente. Então, isso já existe, já tem várias empresas fazendo isso, como a Pixion, por exemplo, tá? A Agfa, a Siemens, a Philips, eles já fazem isso, porque no exterior é feito assim. Tá? Então, no Brasil, é um padrão que a própria equipamento de imagem já gera a mensagem HL7 e já gera a imagem para ser colocada. E tem também um passo nesse DICOM para colocar o laudo, tá? Que vai ser escrito pelo radiologista. Já na área de laboratório, existe um padrão também, mas ele não é usado no Brasil ainda, tá? Que seria você fazer o pedido do exame laboratório eletronicamente e receber o resultado também eletronicamente. A única coisa que tem no Brasil aqui, que a Anvisa decidiu que precisa ser assinado digitalmente, com certificado digital e CPF do médico, tá? Ou do técnico que assina aquele exame laboratório, o biomédico, o farmacêutico, assim, alguém que assine, que é responsável pelo exame, ele tem que assinar digitalmente aquele documento eletrônico para ele poder mandar para quem solicitou. Tá? Então, essa interoperabilidade é a mais fácil de implantar. Eu estou trabalhando em vários projetos desse tipo, tá? Inclusive tem um consórcio de empresas que fabricam software de laboratório que já estão estudando esses padrões para adotar eles para umas 20 empresas que desenvolvem software para laboratório. Tá? E aí, então, vai poder ter uma interoperabilidade. É uma área de inovação também muito bacana. Tá? Existem empresas como a Medicinia, não sei se vocês conhecem a Medicinia, é uma empresa startup de São Paulo, que faz esse intercâmbio, né, esse middleware, esse meio do campo, do médico pedir o exame e ele entregar o resultado do exame. Então, eles acoplam hospitais, a clínica de imagem, o laboratório, e eles fazem esse serviço de intermediação. Então, é uma área que está crescendo muito, tem várias startups surgindo aí nesse setor. Professor, mais uma pergunta ainda relacionada. Cristiana, não sei se você quer falar ou se quiser eu leio aqui no chat. Quem? O André? Oi. Pode falar. Pode falar, Cristiana, a gente está te ouvindo. Tá, estou um pouco na dúvida, porque às vezes não funciona o meu fone aqui. Então, é que como teve essa pergunta do Thiago sobre o compartilhamento de imagens dos exames, e como hoje, até onde eu sei, né, não sei se eu estou muito correta, mas os exames de imagem pertencem ao paciente, então o paciente também teria acesso ao sistema, nesse caso, ou ele teria só uma cópia impressa da imagem que está no sistema? As duas coisas, tá? Por exemplo, a clínica de radiologia que eu uso aqui em Campinas, ela usa um sistema chamado Pixion, que é o market share maior aí da área, tá? Sistema de Florianópolis, muito bom. Ele faz as duas coisas, ele disponibiliza a imagem online e o laudo online para o paciente. Então, aquela coisa como você vai em laboratório, sabe? Você vai em laboratório e te dão uma senha e você pode acessar o PDF com os seus resultados, também já tem para a área de imagem. Então, por exemplo, eu tenho no meu prontuário eletrônico pessoal todas as imagens geradas pelos estudos que eu fiz, ressonância, tomografia, raio-x, etc. Inclusive, hoje, até ultrassom também. Então, ele disponibiliza isso para o paciente através de uma interface na nuvem, tá? Mas ele disponibiliza também para o médico. Só que hoje, por enquanto, o médico tem que entrar na interface da Pixion ou de outra empresa, quer dizer, cada clínica radiológica tem o seu, tá? Ele vai ter que entrar para ele poder ver a imagem. Então, o paciente vai dar a senha para ele, ou a clínica vai dar a senha para o médico, ele vai ter que sair do prontuário, entendeu? E vai ter que entrar na interface lá daquela clínica radiológica. Evidentemente, ele não gosta de fazer isso, tá? Porque ele tem centenas de pacientes e numa cidade grande, dezenas de clínicas radiológicas. Ele vai perder muito tempo fazendo isso
sem contar que os sistemas são um pouco lentos, porque são muito pesados, né? Se ele tiver uma conexão de 50 mega, por exemplo, pode esquecer, você não vai ver. Tá? Então, ele prefere que o paciente leve o laudo impresso e a imagem. Então, isso só vai resolver o dia que a gente tiver uma interoperabilidade em que o prontuário, naquele médico, receba a imagem, o laudo e já figure, né, já seja exibida dentro do prontuário dele. Ele não precise ter que entrar no outro sistema. Na hora que ele abrir o prontuário daquele paciente no retorno, ele já vai ver o resultado do exame, já vai ver o laudo, vai poder visualizar a imagem. Entendeu? Ok? Professor, o Jacó tem uma pergunta a respeito de blockchain, que eu sei que é um tema que estava ali na pauta. E também uma outra pergunta aqui do Michel, acho que ainda relacionado a esse tema, como que nós, usuários do plano SUS, podemos ajudar com o sistema de informação. E do Jacó, para ser mais completo aqui, como o senhor vê o impacto do blockchain na interoperabilidade e prontuários eletrônicos? Tá, ok, Jacó, boa pergunta, porque esse blockchain está agitando, né? Todo mundo achando que é a sétima maravilha, a oitava maravilha do mundo. Na realidade, o blockchain tem muito pouca aplicabilidade na área de saúde. Tá? O blockchain ele foi feito para moedas, criptomoedas, né? E ele trabalha com base em transações de alguns bytes de comprimento. Né? Ele não foi feito, por exemplo, um prontuário eletrônico, que é muito grande para ele. Além disso, ele tem um problema muito sério, que é o seguinte, ele usa um poder computacional extremamente alto, né, que a maior parte das instituições não tem como bancar, e o outro problema é que não resolve o problema da autenticidade, ou seja, de quem foi que gerou aquela informação. Ele só resolve o problema de criptografia dos dados, tá? Mas não de autenticidade. Então, a identificação de quem gerou a informação e a chave para a criptografia, elas têm que ser geradas com certificado digital. E isso já existe. Não precisa do blockchain para isso. Né? Então, eu acho assim, que foi feita uma pesquisa junto a CIOs da área médica nos Estados Unidos, 70% falou que não pretende usar blockchain. Não pretende. Não vê nenhuma vantagem em utilização do blockchain, talvez só na parte de prontuário eletrônico pessoal, né? Distribuir informação no prontuário eletrônico pessoal, e aí todos os prontuários eletrônicos pessoais dos pacientes de um determinado hospital estarem ligados nos blocos do blockchain. Tá? Eu estudei bastante o blockchain, sinceramente, eu achei que ele tem muito oba-oba, né? Que a gente chama de hype. Ele foi feito para a área bancária, ele foi feito para a área monetária, ele não foi feito para a área de saúde. E se ele não for modificado, ele vai ter muito pouca utilidade. Tá? Para a interoperabilidade, ele tem zero de utilidade. Ele não resolve o problema da interoperabilidade, que é resolvido na base de padrões. Esses padrões já existem. Tá? Ok? A próxima pergunta é do Tiago. Bom, já respondi, né? O ESUS não prevê, o ESUS não prevê ainda compartilhamento de imagens dos exames, tá? É só informação clínica resumida, não é nem informação clínica completa. Se vocês procurarem o CMD, o conteúdo mínimo de dados de saúde, vocês vão ver lá a especificação dele. É uma série de campos, tá? Que basicamente são campos demográficos, administrativos e alguns campos clínicos, como o medicamento que a pessoa está tomando, as patologias que ela tem, etc. Então, é um resuminho do prontuário, não é tudo, e não incorpora resultado de exame nem resultado de imagem. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu acho que eu estou aqui eu sou o próximo aí da fila, André? Sim, e aí na sequência a do Michel também. Estou vendo aqui. Tá, sou eu então? Tá. Pode. O Lourenço tinha mandado pergunta também e a gente pulou ele. Aproveita. Não, tudo ok. Professor, agora eu queria falar um pouco do setor privado. A gente sabe que a informação, não só na saúde, mas em todas as áreas, ela é uma forma de poder, né? Quanto mais informação eu tenho, mais barganha eu tenho, mais dinheiro eu posso
ter ou monetizar em algo. E a gente vê que o que existe hoje em dia são centros que querem cada vez mais coletar informação e sentar sobre elas, assim, e ficar o dono dessa informação sem compartilhar, sem dividir. E aí eu queria que o senhor fizesse essa comparação com a experiência dos Estados Unidos, que teve um movimento meio top-down, que o governo falou, o hospital que não compartilhar a informação, ele vai ter que pagar uma multa, uma multa. E aí, como que o senhor acha que vai se dar isso no Brasil, a gente falando do ambiente privado, dos grandes hospitais que detêm muitas informações e que essas informações, na realidade, ela pertence. Muito bem colocado, Lorenzo. Eu acompanhei bem o processo dos Estados Unidos, que foi o seguinte: quando o Brasil iniciou o processo de certificação de software de saúde, né, que foi em 2009, os Estados Unidos também estavam começando. Eles começaram em 2008, 2009, com o plano do Obama, né, o HITECH. Né? O HITECH é Health Information Technology, que ele deu 44 bilhões de dólares para os hospitais se informatizarem e também os médicos. Então, hoje, 98% dos hospitais são informatizados, graças a esse plano, que a gente chama de meaningful use, né, do uso significativo, e cerca de 85% dos consultórios de clínicas também são. Não temos nada semelhante no Brasil, evidentemente, cada um se vire por si. Tá? Mas lá, eles atrelaram o fato deles darem dinheiro para os médicos dos hospitais demonstrarem o uso desse sistema. E, em primeira análise, eles se preocuparam mais com a questão dos padrões e com a questão da qualidade desse prontuário e das funcionalidades que eles deviam ter, mínimas. Tá? Então, a certificação que o governo americano começou a fazer, ele começou mais ou menos semelhante à nossa, mas depois aumentou enormemente. Hoje são cerca de 2.500 requisitos que o software tem que cumprir obrigatoriamente para que ele seja promovido, seja bancado pelo Meaningful Use. Então, lá tem mais de 400 softwares certificados. Mas aí eles esqueceram a interoperabilidade. Não sei se eles esqueceram foi porque não era prioridade, mas eles foram muito criticados por isso. Tá? Agora eles têm na certificação toda a parte de interoperabilidade. Então, a interoperabilidade lá nos Estados Unidos é uma coisa que a gente devia seguir aqui no Brasil. Ou seja, hoje nós já temos a certificação de qualidade e de segurança, que é a certificação do Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Tá? E tem mais ou menos uns 40 softwares certificados já. Eu trabalho bastante nisso porque eu sou consultor de certificação. Ou seja, eu ensino as empresas, as instituições, de como que elas devem fazer para ficarem em conformidade com esses requisitos e serem certificadas. Porém, a certificação de interoperabilidade não existe ainda no Brasil, nem foi exigida ainda totalmente pelo governo. Eles exigiram algumas coisas, como é o caso do CNS, por exemplo, que é obrigatório, os dados demográficos e a identificação do paciente já é obrigatório seguir o padrão. Ok? Tá? Então, aqui no Brasil, é obrigatório essa identificação única para o paciente e a adoção do modelo de CNS para todos os softwares e provedores de saúde, tanto privados quanto do SUS. Tá? Então, mas só que esses dados que ainda são intercambiados são muito poucos. Eles não são ainda, não envolvem o prontuário como um todo, que seria aquele tal de CDA que eu falei. Eu acho que a obrigatoriedade vai ser top-down, como você falou. Ou seja, o governo vai baixar os padrões e vai fazer todo mundo ter que compartilhar. O outro aspecto é operacional, ou seja, como que você vai fazer isso, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai mandar uma mensagem de N para N? Isso não funciona. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, adotaram um negócio chamado HIE. HIE quer dizer Health Information Exchange. Tá? O Health Information Exchange é um barramento, quer dizer, é um servidor para onde você manda os dados do paciente. O Canadá é assim também. E aí, quem precisar desses dados vai ler. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente trabalha em Uberaba, tá? E ele é da Unimed de Uberaba. E aí ele vem para Campinas para ser atendido no Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, o Hospital de Uberaba vai colocar os dados do prontuário desse paciente nesse barramento, nesse HIE,
e o Hospital das Clínicas vai buscar a informação no IHE, né? Como se fosse um depósito intermediário, entendeu? É a maneira como funciona. Então, hoje nos Estados Unidos, cada estado e às vezes cada município, cada região tem o seu HIE. E não existe um HIE nacional ainda nos Estados Unidos, mas eles estão montando um, né, que vai operar daqui uns 2, 3 anos. Aqui no Brasil, não existe ainda HIE, existe um protótipo de HIE que chama barramento SOA-SUS, mas que não é a mesma coisa, mas não vai desenvolver se a gente não estiver operacionalizando esse intercâmbio de informação através do tal do HIE. Né? E o HIE tem vários modelos, tem modelo de consórcio, tem modelo de ser operado pelo governo, quem é que vai bancar o custo disso, que é muito alto. Então, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo no Uruguai, já tem esses HIEs operando, nós vamos ter que ter aqui no Brasil também. Ok, Lourenço? André? Obrigado, Robson. Tem mais algumas... Ele colocou aqui uma iniciativa que une a AI, né, inteligência artificial e blockchain. Obrigado, vou dar uma olhada. Eu já tinha ouvido falar. A certificação da interoperabilidade americana chama-se ONC-HIT. Eu vou escrever aqui. ONC-HIT. Tá? Que quer dizer Office of the National Coordinator Health Information Technology, que é um órgão do Ministério da Saúde. Tá? É esse órgão que produz todos os roadmaps e padrões e formulários e metodologia de certificação. Tá? É enorme essa ONC-HIT. Aqui no Brasil tem 360 requisitos, tá? Da SBI-CFM. Lá eles têm mais de 2.500 requisitos. Então, é muito grande, muito caro, mas é obrigatório. Aqui no Brasil não é obrigatório. É opcional. O Conselho Federal de Medicina ainda não tornou obrigatório. Eu também, o dia que ele tornar obrigatório, vai ser o Deus nos acuda, né? Vai espanar o parafuso. Fala, Demir. Não estamos te ouvindo, Ademir. Se quiser, escreve no chat que a gente reproduz aqui sua pergunta. Deixa eu habilitar o microfone dele, peraí. Ok, pode falar, Ademir. Não, acho que o meu áudio abriu. Meu áudio abriu e acho que por isso que você... Mas eu tenho uma dúvida, Sabatini. Na questão... eu participei na feira hospitalar, um dos painéis lá, foi do Instituto de Equalização e Saúde. E falaram muito sobre o modelo de pagamento baseado em valor. Tá. Você tem acompanhado isso? De que forma a digitalização pode ajudar isso? Essa mudança de... A mudança até de mentalidade, né? De como lidar com o desfecho clínico, né? Entendi, Ademir. Bom, não existe pagamento em valor, que é um novo modelo de pagamento no sistema de saúde, né? Principalmente no sistema de saúde privado, porque o modelo que existe até hoje chama em inglês fee for service, né? Ou seja, o médico faz um serviço, uma consulta, um eletrocardiograma e ganha um valor pré-definido para aquilo lá do plano de saúde, ou do paciente, etc. Esse modelo fee for service, ele não incentiva uma série de coisas que seria uma atenção mais preventiva e uma atenção mais focada no paciente, né? Além disso, ele é muito caro, ele sobe exponencialmente até estourar o teto, não tem limite de crescimento para ele, por causa do aumento da cobertura. E por causa do custo dos procedimentos médicos são cada vez maiores. Então, está se procurando no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, onde foi introduzido o pagamento por valor, né? Value-based payment, que vai ser adotado eu acho, pela medicina privada, principalmente, que foi o que debateu lá no hospitalar. Não existe sem ter um bom prontuário eletrônico, tá?
porque ele é baseado numa série de índices, é baseado em saúde populacional para definir metas. Quer ver um exemplo? Tem um sistema baseado em bônus, né? Então, por exemplo, se o médico é endocrinologista e ele tem pacientes diabéticos tipo 2, ele tem que atingir a meta de pelo menos 70% dos pacientes diabéticos tipo 2 ter uma hemoglobina glicada de menos de 8%, vamos supor. Tá? O normal é 5 a 6%. Tá? 7% é um bom controle da diabetes. Tá? Então, se ele conseguir ultrapassar essa meta, ele ganha um bônus. Em alguns sistemas, ele recebe uma penalidade. Né? Ao contrário, se ele não atingir, ele recebe uma penalidade. E aí tem um monte de índices desse tipo que você pode construir, e eles são construídos usando Big Data, Analytics, em cima daquela população. Por exemplo, aquele médico trabalha na população de Unimed em Campinas, tá? Que é 70% da população. Então, ele tem pacientes de vários níveis socioeconômicos. Alguns que podem tomar um medicamento mais sofisticado, outros que não podem, e assim por diante. Então, o que vai depender dele, o que vai depender do paciente? Se o paciente não colabora, não tem adesão ao tratamento, a culpa vai ser dele? Não, né? Então, tem que ter um sistema de bônus. Quando tem um sistema de punição, a coisa em geral dá errado. Mas, como eu dizia, sem tecnologia de informação, não existe. Não é possível implementar um sistema de pagamento baseado em valores, porque você precisa ter um prontuário preenchido pelo médico ou sob as ordens dele, extremamente completo, em que aqueles índices, ou os dados de onde são derivados os índices, têm que ser preenchidos obrigatoriamente, para que aquele médico tenha os seus scores, os seus índices calculados, e aí ele vai receber aquele bônus ou não. Tá? Outra coisa é que tem que usar Big Data para a população que é atendida por aquele plano ou para aquele hospital, para definir qual que é a norma, né? A média, desvio padrão, etc., daqueles scores naquela população. Senão você não tem como impor uma meta absoluta. Ela é imposta em função da característica da população. Certo? Então, é muito fácil falar de pagamento baseado em valores, mas é muito difícil implementar. Aqui no Brasil, onde os prontuários são extremamente incompletos, onde não existe obrigatoriedade de preenchimento, pode esquecer. Esses índices vão ser ou desconhecidos ou totalmente inverídicos, né? Totalmente inverídicos. Não vai dar para você pagar nada, nem basear um sistema baseado em valor, se você não tiver um sistema de informação muito bem feito, muito completo por trás. Entendeu? Professora, tínhamos uma pergunta do Michel. Michel, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Senão eu posso, já com dificuldades, eu posso ler aqui. Deixa eu ver no que ele tá. Ele disse que não consegue. Eu vou fazer a pergunta então. Ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar o microfone dele, porque agora tem muita gente. Felizmente está por ordem alfabética. Michel. Tá, ok. Ativei o microfone do Michel, mas ele está com o microfone desligado. Se ele quiser fazer pergunta, é só ligar o microfone, Michel. Aí no canto inferior esquerdo. É que ele está falando que tem muito barulho lá onde que ele está. André, traduz aí. Então escreve. Legal. Qualquer coisa você complementa no chat, Michel. A pergunta dele era assim: como nós, usuários de plano SUS, podemos ajudar com sistemas de informação? A gente Para quem é usuário do SUS, esse negócio está muito no começo ainda, tá? Uma coisa que você pode ajudar é ir ao prontuário eletrônico quando você já estiver na unidade onde você é atendido, você tem o seu cadastro lá, os seus problemas de saúde, a sua medicação, os episódios de atenção, consultas, vacinas, etc. Tudo que você foi atendido naquela unidade ou em outras unidades. Por enquanto, não tem muita coisa o que fazer, tá? Porque a grande maioria dessas UBS, cerca de 12 mil só, são informatizadas e a maior parte delas não tem prontuário eletrônico.
tem só um sistema de controle, realmente, de agendamento e de cadastramento. Tá? Mas eu acho que dentro de alguns anos isso vai ser universal, espero, e aí vai ter algumas ações de engajamento do paciente. Tá? Uma delas é você pedir a sua cópia de prontuário, que é obrigado por lei, né, que chama habeas data, eles têm que fornecer. A outra, no futuro, você vai se colaborar com o seu médico, com o seu dentista, com o seu psicólogo, etc., para fornecer, naquele tempo exíguo que ele tem, né, de consulta, o maior número possível de dados a seu respeito. Porque isso vai colaborar com um atendimento melhor, mais seguro de você dentro do sistema. Tá? O Andreev está perguntando do 23andMe, né? 23andMe. Posso responder? Tá. Então, o Andreev está perguntando, programas como o 23andMe, né? O 23andMe são usados como fonte de dados para diagnóstico lá fora, porque eles são bloqueados aqui no Brasil. Eles não são utilizados como dado de diagnóstico, porque eles não fazem diagnóstico, tá? O que eles fazem é uma varredura de alguns genes para determinados tipos de doença, como Parkinson, Alzheimer, alguns tipos de câncer, etc., que vai integrar ou não o seu prontuário, dependendo se o paciente comunica. Justamente porque o 23andMe é voltado para o consumidor. É ele que pede o exame, ele que manda o material, ele que recebe o resultado. Tá? Aí ele vai levar isso para o médico dele e provavelmente não vai ter onde ele colocar isso no prontuário ainda. Tá? Mesmo nos Estados Unidos não tem lugar para ele colocar no prontuário essa informação. Onde que ele vai colocar? E como é que ele vai usar essa informação? Então, isso ainda está muito primitivo, ok, André? E aqui no Brasil, não é que ele é bloqueado. Ele não é bloqueado, ele simplesmente não é usado. Você pode usar ele, por exemplo, para ver se você é descendente de árabe, ou de negro, ou de escandinavo, de viking, tá, mas isso não tem importância médica. A parte do rastreamento dos genes, ele não tem valor diagnóstico por enquanto, tá? Ele tem um valor indicativo só. Mas, por exemplo, se você souber que você tem Alzheimer na família, você não precisa fazer uma análise genômica para saber isso, tá? Se você não tem Alzheimer na sua família, mas a análise genômica indica que você pode vir a ter, não quer dizer que você vai ter, tá? Então, o valor disso ainda é um pouco limitado, aqui, André. Mandou um joinha para a gente. E aproveitar, a gente tem mais alguns minutinhos para perguntas. Quem quiser pode usar esse tempo. E a gente deve, na sequência, encerrar. Combinamos de ir até umas 8h30, mais ou menos. Então, a gente já está se aproximando aí do nosso tempo. Tá, pessoal, para quem quer entrar nesse mundo da informática e saúde profissionalmente, tá? Existem aqui no Brasil alguns cursos em nível de pós-graduação. Eu, inclusive, o meu instituto ministra um curso de aperfeiçoamento, né, de aprimoramento informática e saúde com 132 horas, totalmente à distância. E a gente também, em janeiro, tem um curso de verão, que é um curso presencial em Campinas. Tá? Esse ele é voltado para profissional tanto da área de saúde quanto da área de informática que querem se dedicar profissionalmente a isso na sua instituição e, eventualmente, deseja ser identificado como um profissional nessa área que está sendo muito procurado. E a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, ela tem um sistema que eu criei, chamado CPTICS, que é um Certificado Profissional de Tecnologia, Informação e Comunicação em Saúde. Esse é um exame que é feito anualmente, com 100 perguntas, e uma análise do currículo. Se você já tem alguma experiência na área e é capaz de passar com a nota 7,5 nesse exame, que cobre vários assuntos de informática e saúde, aí você ganha um certificado profissional. E não é a mesma coisa que uma especialização, mas é um certificado muito reconhecido no mercado. Tá? Depois de amanhã, eu vou dar um webinar pelo Núcleo de Tecnologia de Informação em Saúde da Universidade Federal do Ceará, que é aberto para quem quiser assistir. Tá? Eu vou colocar no fórum e mandar também para que o Lorenzo e o
o André mande para vocês o endereço desse seminário, onde eu vou falar exatamente sobre a profissionalização em informática e saúde no Brasil e no mundo. Como é que está, como é que certifica, onde você pode aprender, etc., curso de graduação, curso de pós-graduação, e mestrado, doutorado, especialização e cursos informais, onde você pode aprender mais a respeito, inclusive em universidades como essas que tem no exterior, né? O EDX, etc. Ok? Então, a gente vai mandar o endereço para vocês, é gratuito, eu que vou dar essa palestra, porque fui eu que praticamente criei tudo isso no Brasil, né? Como diretor de educação da SBIS, e seria interessante. E aí nós vamos divulgar também o endereço desses cursos para quem quiser acessar. Existem vários cursos aí disponíveis, alguns gratuitos, outros pagos, para quem quiser se aprofundar nessa área de informática e saúde, porque eu acho que é muito importante, uma vez que ela é uma área interdisciplinar. Não adianta só você saber informática, não adianta só você saber saúde. Tá? Você tem que saber a área entre as duas, né? A área de interdisciplinariedade e multidisciplinariedade entre as duas. Então, para um médico, por exemplo, que quer se dedicar a isso, a inovação, criação de novas tecnologias, até desenvolver uma empresa, etc., eu diria que é fundamental você fazer uma formação profissional nessa área. Tá? Okay? E a gente vai divulgar para vocês, então, informações adicionais sobre onde você pode achar esses cursos, essas publicações, a certificação da SBIS, como é que vocês podem se preparar para ela, assim por diante. Eu, inclusive, dou a partir de agosto, não, a partir de junho, é o mês que vem, eu começo a dar um curso de preparação para os CPTICs, né? Para quem já tem alguma noção e quer se aprofundar mais para poder passar no exame de CPTICs. Ok? Se tiver alguma pergunta sobre isso também, estou à disposição. A gente ficou com duas perguntas aqui em aberto, professor. Eu vou copiá-las e passar para o senhor, e depois o senhor pode respondê-las por e-mail para quem fez, por causa que a gente já está esgotando o tempo. O que o senhor acha? Tá bom. Acho que dá para responder, ainda tem 10 minutos. Tá? O André Eve está perguntando como que eu vejo tecnologias como Arduino, impressoras 3D no desenvolvimento de startups. Bom, o Arduino é uma solução de informatização de baixo custo, né? A impressora 3D já é uma coisa mais específica. Lá na Hospitalar, não sei se você foi, André, na Hospitalar, você foi, né, Lourenço? Tinha lá várias empresas já com soluções de impressão 3D, tá? Para fazer próteses, uma série de coisas. É uma área também que está desenvolvendo bastante para startups. Inclusive, tem um muito curioso, o cara imprime o feto. Já viu essa? Ele faz o ultrassom 3D do feto e ele imprime em plástico uma figurinha do feto, lá todo encolhidinho. Acho que a mãe deve botar isso no pedestal, botar na estante para ficar vendo. Tá? Eu achei meio grotesco o negócio, porque é feio. Mas tem cliente para tudo, né? Então, a partir do ultrassom 3D e de alta resolução, ele consegue fazer uma impressão em plástico, né? Muito interessante. Aqui na Unicamp, na Sobrapar, hospital... Professor, só interrompendo. O Jacó dá uma ótima intervenção aqui. Ele está falando que é muito útil para mulheres grávidas cegas. A impressão é verdade, tem razão. Nós já usamos isso aí. Nós usamos uma vez a impressão de um crânio em 3D, em tamanho blow-up, né, um tamanho grande, para ensinar cego a anatomia do crânio, só pelo tato. Né? Inclusive, trabalho publicado. Nós publicamos esse trabalho. Muito interessante, também cego. Legal. Obrigado pelo esclarecimento, é isso mesmo. A outra pergunta é sobre se essas operadoras de saúde, como o TIPSID, a Central de Monitoramento do TIS, libera essas informações publicamente no portal. Sim, a maior parte desses dados está no DataSUS, tá? São dados agregados, eles não são dados originais, quer dizer, paciente por paciente, porque mesmo não pode utilizar esses dados, proibir, né, pela lei da privacidade, a não ser que o paciente concorde, mesmo sendo anonimizado, tá? Então, tem muita startup aí que acha que vai ganhar muito dinheiro
capturando os dados do paciente ao nível do médico ou da unidade de saúde, e depois ele vai vender esses dados para fazer Big Data. Não pode, tá? Pela lei brasileira é proibido, a não ser que o paciente concorde por escrito. Tá? Mas, para o governo, pode. O governo diz que, para fins epidemiológicos, observação do TIS, etc., notificações de agravo, notificações obrigatórias de agravos de saúde, como doenças infecciosas, câncer, etc. Isso o governo pega esses dados. Agora, ele não fornece normalmente, a não ser para pesquisadores. Tá? Então, eu não conheço empresa que esteja usando isso de forma legal. Tem várias usando de forma ilegal, tá? Porque eles não estão cumprindo esses requisitos que eu acabei de falar. Não baseie o seu modelo de negócios em vender dado para a indústria farmacêutica, porque não pode. Porque pode rasgar o seu plano de negócio se você tem esse tipo de coisa. E ainda mais agora com a nova lei de confidencialidade que vem por aí, que está para ser editada, que é muito rigorosa, é semelhante ao GPDR europeu, né? O GDPR, General Data Protection Regulation. É extremamente rigoroso quanto a quem é dono dos dados e o que você pode fazer com eles. Não pode usar nem mesmo dado anonimizado. Eles foram feitos para ferrar com o Facebook, né? Tá certo? Mas eles se aplicam para a área de saúde também. Pessoal, a gente já vai entrar agora no encerramento. Esses links que o professor comentou, tanto de certificação, webinar, os cursos, já vai pegar com o professor para poder postar nos murais do encontro e aí ter de referência para todo mundo, tá ok? Já queria deixar um agradecimento a todos que participaram. Acho que isso aqui já foi um desafio, né, professor, para a gente escapar da falta de combustíveis, da dificuldade de locomoção. Então, acho que foi proveitoso para todo mundo, né? A gente conseguir fazer o encontro de maneira virtual. E, Lorenzo, acho que você tem algumas palavras aí no final, né? Sim, André. Primeiro, agradecer ao professor Sabatini pelo brilhante conteúdo que o senhor apresentou para a gente. O senhor realmente está na liderança desse assunto de informática médica no Brasil e foi uma honra tê-lo aqui conosco. Viu? Foi muito edificante para todos nós. Eu gostaria de deixar também a gente encerrar com uma dinâmica. Como a gente não está presencial, vamos tentar fazer uma dinâmica virtual. Então, para encerrar, todo mundo coloca aqui no chat, em poucas palavras, 3 no máximo, a experiência que teve com a aula. Qual foi a experiência que teve? E aí a gente... E a cidade de onde está falando, tá? A cidade e a experiência que teve com a aula. E depois a gente encerra com a fala do professor Sabatini. Enquanto o pessoal vai colocando, o senhor pode falar mais sobre algum curso que o senhor queria falar, como que a gente acha do seu site, a gente tem, para quem já é graduado, Lorenzo, como você, não sei se você já pensou em fazer, ou já está fazendo uma especialização, ou mestrado, ou aperfeiçoamento nessa área. A gente dá esse curso de verão desde 1989, tá? E a gente já formou mais de 300 pessoas nessa característica híbrida, médicos que gostam da área de tecnologia e querem começar a trabalhar nessa área. Então, é uma boa, porque você está trazendo já algum background em saúde, também em informática básica, e aí você vai aprender todas essas áreas. Tem 16 módulos o curso. Vai desde prontuário eletrônico, padrões, processamento de sinais, processamento de imagens, aplicações na pesquisa, aplicações no ensino, informatização de organizações, inclusive clínicas de imagem, laboratórios, hospitais, sistema de apoio à decisão, inteligência artificial, realidade virtual, telemedicina. Então, são
14 módulos, né, que cobrem praticamente toda a informática em saúde. Eu já dei esse curso, inclusive, semipresencial, com o tal Albert Einstein, por exemplo. Eu dei esse curso para uma equipe de 12 profissionais de saúde que foram lá dentro formar uma equipe que ele chama de equipe de interface médico-TI, tá? Que é muito interessante a filosofia que eles implantaram lá, para fazer implantação de sistemas, né, e adaptação de sistemas, eles terem esses profissionais que entendem as duas linguagens, certo? Eles entendem a linguagem da informática e entendem a linguagem da medicina também. Especialmente na sua área, você conhece o Thiago Júnior, né, que está aparecendo aí como uma liderança na área de processamento de imagem, medicina diagnóstica, e ele começou com um desses cursos aí, o curso de especialização do Hospital Sírio-Libanês, que não sei se vai ser repetido, mas ele é um curso muito bom, foi dado dentro da escola do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, e a doutora Beatriz Leão, que foi a coordenadora desse curso, acho que deu 2 ou 3 turmas, se não me engano, e ele fez parte de uma delas, tá? E formou, acho que, grandes líderes nessa área. E também uma coisa que a gente precisaria ter, Lourenço, que já teve na USP no passado, uma residência de informática médica. Olha que legal. Então, quando você se forma e fala assim, mãe, eu não vou ser médico, eu quero trabalhar em informática médica. Ela vai levar um susto e tal, mas pode ser uma boa área para você se desenvolver. Então, em vez de você fazer uma residência especializada, como em radiologia, como você fez, vai fazer uma residência em informática médica. Infelizmente, esse programa acabou lá na USP, não foi renovado, mas ele formou mais ou menos umas 20 e poucas médicos que hoje são lideranças mundiais na área, tá? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A maior parte deles foi fazer doutorado, mestrado e doutorado nos Estados Unidos, porque não tinha aqui na época. Isso foi nos anos 80, 85, 1990 e pouco, que essa residência em informática médica foi criada dentro do HC da USP, tá? Infelizmente não existe mais, mas ela foi extremamente transformadora para a realidade brasileira, porque a maior parte desses médicos que formaram lá continuam na área, atuando não como médicos, mas atuando como informatas médicos, tá? Muito bom, professor. Pelo comentário aqui do pessoal no chat, todo mundo ficou muito satisfeito com o conteúdo que o senhor nos apresentou, todo mundo empolgado e animado por essa onda que a gente está vivendo, que é da digitalização da saúde, né? Legal. Aproveitar... Vamos continuar essas ações, não vamos parar por aqui, né? Eu vou copiar isso aqui e mandar por e-mail para você. Quero ver se dá para copiar isso aqui, tá? Isso, muito... Copia esses comentários aqui, que é bem legal, né? Reflete bem o espírito da aula. E aproveitar para comentar com vocês a outra iniciativa nossa, que é do podcast Saúde Digital. Não sei se vocês já têm costume de ouvir podcast, mas pode acessar o site, eu vou pôr o site aqui, saudedigital.tech, e convidar o professor Sabatini também para a gente gravar um episódio, professor, para você contar isso. Vou gravar, para você. Tá bom, vou gravar. O senhor contar isso para a gente no podcast e ir para a podosfera. Tudo bem? Qual é a duração ideal? O senhor que manda. Meia hora. Quanto dura o trânsito em São Paulo? Mais ou menos. Porque lá nos Estados Unidos... mais ou menos. O tempo. Todo mundo ouve podcast no carro, né? Bota no é o que eu faço. Eu levo 20 minutos para ir para o trabalho e vou escutando podcast. Tá bom, ok. Pode deixar que eu gravo sim, tá? André, tá com a palavra para encerrar. Só os agradecimentos de sempre, professor, e todo mundo que entrou, contribuiu, mandou perguntas. Acho que é isso aí que torna bacana a nossa experiência aqui. Fiquem de olho, a gente dispara também o formulário de feedback através da plataforma Meetup, para quem quiser complementar, dar sugestões, enfim. E qualquer coisa a gente está à disposição também, podem nos contactar através lá da plataforma, tá legal? Tá legal. Beleza. Boa noite. Obrigado a todos aí. Boa noite. Obrigado, professor. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.
Pode sair, que eu vou parar a gravação, tá?